Deslocamento. Por que um submarino ou um grande navio consegue se manter flutuando na superfície das águas enquanto uma pequena pedra afunda rapidamente? Isso se dá porque a força de empuxo gerada pelo volume de água deslocada por este submarino consegue se contrapor ao peso dele, ou seja, o peso é igual ao empuxo, o que não ocorre no caso da pedra. Ou seja, não é o tamanho que importa, mas sim o volume de água deslocada. Logo, podemos constatar que, quando coloca-se um corpo dentro da água ou de outro líquido, duas forças atuam sobre ele. Uma é o seu próprio peso, de cima para baixo, e a outra é a força de empuxo, de baixo para cima. E por que ocorre o empuxo? Ele ocorre porque a pressão do líquido na parte inferior do corpo é maior do que na parte superior. O valor do empuxo que a água exerce sobre o corpo nela mergulhado é igual ao peso da água deslocada pelo corpo. Então, a força de empuxo que está sendo exercida sobre este corpo é igual ao peso do volume de água deslocada por este corpo. E o que é densidade? Densidade, ou massa específica de um corpo, é a relação entre sua massa e seu volume. Por que falamos de densidade? Porque se a força de empuxo corresponde ao peso do volume de água deslocada, quanto mais densa a água, menor volume será necessário para gerar uma força de empuxo que se contrapõe ao peso do corpo. Então nós podemos ver aqui um submarino com o mesmo peso, ele vai ficar mais mergulhado na água doce e menos mergulhado na água salgada, pois a água salgada, sendo mais densa, ela precisará de menos volume para gerar uma força de empuxo correspondente ao peso daquele submarino. O mesmo ocorre com líquidos com temperaturas diferentes. A água quente, por ser menos densa, exigirá um volume maior do que uma água fria, que, por ser mais densa, exigirá um volume menor de água deslocada para se contrapor ao peso de uma determinada embarcação. Daí surge a definição de deslocamento de um navio. O deslocamento é correspondente ao peso de uma embarcação flutuando em águas calmas, que é idêntico ao peso do volume de água deslocada pela parte imersa do casco. Para concluir, é importante lembrar que tudo isso surgiu com a descoberta de Arquimedes de Siracusa, que é considerado o precursor do método experimental nas ciências exatas. O princípio de Arquimedes enuncia que todo corpo mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo.